Gente, me desculpem, veio uma outra abertura completamente diferente. Vamos fazer jus aqui à abertura, me perdão, mil perdões. Vamos lá. Agora sim, né, Rui? Seja bem-vindo, Rui. Boa tarde, como vai? Boa tarde, como é que está? Rui, seja bem-vindo. Eu peço para todas as pessoas que estão aqui com a gente para continuar conosco. Hoje, Léo ainda está em Brasília, por isso que a entrevista aqui é comigo. De alguma forma, a gente teve algum problema aqui, porque ela já estava com a entrada direto para a Denise Assis. Eu vou avisar aqui a nossa produção, então já está tudo certo. Seja bem-vindo, Rui. Peço para todas as pessoas continuarem com a gente. Se possível, tornar membro do canal Brasil247.com/apoio, uma das formas de colaboração. E a outra, se possível, assinar Brasil 24. Essa é uma forma de colaboração, mas para se tornar um assinante. E o Pix, pix@brasil247.com.br. É importante também que vocês acessem o site do Brasil 247, brasil247.com. Também convido a acessar o Diário da Causa Operária. E aí sim, boa tarde, Rui. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, terminando aqui essa semana, né? Semana quente em todos os sentidos, mas olha, Rui, vamos trazer aqui para a gente começar já com, acho que a primeira coisa para a gente trazer, até porque tem né, é importante a gente trazer essa análise ainda com relação ao indiciamento de Bolsonaro. É contigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, isso aí é Lava Jato número 2, né? Ou número 3, se a gente contar o processo no mensalão. Né? Obviamente que muita gente vai discordar do que eu estou falando, não tem nem como não discordar, porque o pessoal está colocando todas as fichas, né, na condenação do Bolsonaro, que é outro erro que eles estão cometendo, mas o processo é uma farsa. Né? Não é por acaso que eu não li todo o documento de indiciamento, estava lendo ontem, mas é uma peça de ficção aquilo. Não dá para fazer um julgamento dessa natureza. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai trazer muitos problemas para o país, para o povo, para os trabalhadores, porque essas coisas, elas tendem é um tiro que tende a sair pela culatra. É uma coisa que não tem um caráter progressista, né? A manipulação judicial não é progressista, não é democrática, e nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Na minha opinião, vai ser um show de horrores, esse julgamento do Bolsonaro, e não vai dar em nada, porque você vê, né? À medida que o Bolsonaro é incriminado, a força do bolsonarismo só aumenta. Então, quer dizer, eu não sei direito como é que raciocinam as pessoas que são favoráveis a esse tipo de coisa. Rui, eu queria. Porque, assim, o que é preocupante nesse sentido é a forma como a defesa vai usar esse caso. Quer dizer, na verdade, ele vai dizer, e já, né, já tem usado, e tentando fazer uma equivalência. O que aconteceu com Lula é o que está acontecendo agora, e já coloca para frente essa possibilidade de que aquilo na frente possa vir a ser anulado. É nesse sentido que você coloca essa peça frágil, essa fragilidade. Não é só no sentido de que possa vir a ser anulado, que pode muito bem ser anulado mesmo. É no sentido de que acaba desmoralizando, né, a luta contra a extrema-direita, contra o bolsonarismo. E acaba reforçando o bolsonarismo ao invés de enfraquecê-lo. Esse é o problema-chave. Agora, esse não é o problema-chave, esse é um dos problemas fundamentais. Outro problema é a completa deterioração da justiça no Brasil. Não tem mais. A justiça virou uma coisa que depende da cabeça do juiz. É quase que um exercício de escrita criativa, né? Eu digo isso não só por causa do Bolsonaro, mas por causa dos processos que nós temos acompanhado. É tudo
tudo uma loucura, tudo uma arbitrariedade absoluta. Você não tem mais segurança de nada, né? Nem a mínima segurança que você tinha antes, você tem. A coisa é muito feia. Tá? Eu estava lendo hoje, por exemplo, a notícia de um ex-vereador, não sei se é ex-vereador, acho que é ex-vereador, um professor aposentado, militante de esquerda, de São Bernardo, que apoiou uma ocupação de terreno do MTST e ele recebeu uma multa, a casa dele está sendo penhorada e o carro dele está sendo penhorado. Isso é justiça no Brasil? A pessoa ter a casa e o carro penhorado por apoiar um movimento popular de luta reivindicativo? A maioria das pessoas que apoiam os desmandos do STF não está vendo esse lado, mas isso está acontecendo o tempo todo. Censura, não vou nem entrar no mérito, porque o programa acabaria falando só de censura. Todo mundo está sendo censurado. São multas altíssimas, porque fulano disse A, porque fulano disse B, indenizações, etc, etc. A justiça brasileira, com a Lava Jato e depois com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes foi além da Lava Jato, né? Ela deixou de existir praticamente. É uma... Não, o você povo tinha todo dado uma vai travada, sofrer. desculpa. Você travou, mas voltou. Tá tudo certo, pode continuar. Não, com o processo do Mensalão, a Lava Jato e agora Alexandre de Moraes, nós temos aí uma completa deterioração da justiça brasileira. Né? Aí o pessoal vai falar, é defesa da democracia. Vão me desculpar. Se isso daí é defesa da democracia, é melhor não defender nada. Porque isso aí não faz. Não, é um negócio tão fascista quanto qualquer outra coisa que você possa pensar que é fascista. Eu acho que é com relação ao STF, e a gente tem uma lembrança disso, né? Porque assim, a gente já sofreu, né, muito por conta disso. É essa tentativa de limpar, eu não sei qual é a medida, até que ponto eles estão tentando limpar a história do STF, a história deles ali de uma forma personalista, ou se eles estão realmente, têm esse olhar ali muito mais profundo para as questões democráticas. Eu acho que é um pouco isso que você coloca, né? Porque barra um pouco também na perspectiva e na percepção do que é uma democracia. Né? Mas, por outro lado, eu acho que eles sentiram, do Mensalão para cá, eles conseguiram sentir o impacto da Lava Jato quando aquilo recai sobre o STF, quando surge, obviamente, as denúncias da Lava Jato. Né? Mas o processo contra os bolsonaristas também é impopular. O STF é uma instituição impopular, ele não se recuperou com o negócio do Bolsonaro, ele só descontentou uma parte ainda maior da população. Então, eu acho que não é isso, não acho que eles estão tentando recuperar a sua imagem. Né? Eles estão tentando manipular o quadro político como eles estão fazendo desde 2012. Nós estamos em 2024, são 2025, são 13 anos de manipulação constante do regime político brasileiro. O Mensalão foi um processo de manipulação do regime político brasileiro. O inquérito da Lava Jato, o julgamento do Lula, processo de manipulação do regime político brasileiro. E agora, né, nós estamos diante da mesma coisa. O problema é o seguinte: você vê quem que foi processado, acusado, né? O Lula foi acusado de corrupção, agora o Bolsonaro é acusado de golpe de Estado. Quem são os alvos? As pessoas que têm maior popularidade eleitoral. Não chama atenção isso? É uma manipulação do regime político. Eu acho que a esquerda não se dá conta do que está acontecendo, porque não tem uma análise também, eu queria falar um pouquinho disso, não tem uma análise que é a única, na minha opinião, a única análise séria, que é uma análise de classe social.
Né? Então, a gente deveria perguntar a quais interesses sociais obedece o STF. Porque o STF é apresentado aí por um monte de gente como se fosse assim, anjos do céu. Né? Eles não foram eleitos por ninguém, eles foram escolhidos aí através de uma intriga política muito grande dentro dos governos que foram feitos. Né? E aí eles estão lá, naquele Olimpo do STF, eles não obedecem a nenhum interesse partidário, nenhum interesse social, nenhum interesse político. Isso é bobagem. Né? O STF ele atua em função dos interesses do grande capital brasileiro, que é aliado do imperialismo. As pessoas teriam que ter claro isso. Aí ficam disfarçando essa realidade com ficções, defesa da democracia. Quem que o Alexandre de Moraes vai... Alexandre de Moraes, escapou o nome dele, aquele povo todo lá, Fux, etc., defende democracia. Não defende democracia nenhuma. Barroso, né? O Barroso é ultra lavajatista, todo mundo sabe disso. Né? Aquele pessoal lá é um pessoal que defende o interesse do grande capital. Eles foram colocados lá por pressão do grande capital. O pessoal fala, o Lula escolheu fulano. Não escolheu nada. Teve uma pressão imensa, um lobby enorme, né, para indicar o cidadão lá. É assim que foi escolhido o STF. E eles, como em todos os países do mundo, quase, né, o STF ele obedece os interesses do grande capital, que é o interesse mais poderoso, né, no interior dos regimes políticos. Se a gente for ver o Supremo Tribunal, na maioria dos países, defende esse tipo de interesse. Na Venezuela, não, porque os chavistas que indicaram o tribunal. Então, eles falam que o Supremo Tribunal venezuelano é legítimo porque foi indicado pelos chavistas. Tá certo? Mas o daqui, o que foi indicado por quem? Por Deus? Pelo Papa? Bom, se fosse o Papa também tem seus interesses políticos. Quem indicou Deus? O Espírito Santo indicou essa gente? Claro que não. Então, né, é um negócio... Precisa prestar muita atenção no que está acontecendo para não ser vítima de toda uma operação política complexa. E veja só, quando a gente fala grande capital, nós estamos falando daquelas pessoas que apoiaram esse massacre, essa chacina, esse genocídio na Palestina. Não é um pessoal muito democrático. Né? Veja que o STF é apoiado pela Rede Globo, pela grande imprensa. Quem que a grande imprensa foi denunciada aí agora? Porque o Trump, o Musk, não sei quem foi, falou que toda a grande imprensa mundial estava assalariada pela USAID, uma organização golpista e criminosa da pior espécie. Então você imagina, né, no que é que nós estamos metidos aqui. Uma condenação do Bolsonaro compensa apoiar toda essa podridão? Eu não acredito nisso, não. E com relação a esse apoio aí, não é, da USAID, a gente não tem como não esquecer como é que eles usaram a mesma forma, o mesmo método, né, na ditadura militar, através de BAD, lembra, né, Rui? Que na verdade eram think tanks, como agora, né? É uma grana que, claro, obviamente, ali com uma participação do Estado e aqui também, né, dos Estados Unidos, né? Mas é muito pontual, né, esses interesses, eles são pontuais mesmo. E eu gostaria de ver o que eles fizeram em 2016, né? Pois é. Essa é a minha curiosidade também, Rui. Muita, né? Porque eu acho que, infelizmente, não sei, eu desconfio que não foi só a direita que recebeu e isso é um problema. Né? Mas isso obviamente, é uma desconfiança dentro de uma lógica do que acontecia, como as coisas estavam acontecendo e como a esquerda estava sendo atacada pela própria esquerda num determinado momento. É isso que é assustador e triste, né? Mas olha só, Rui, para a gente continuar, e aí, né, e obviamente a gente levando em consideração, né, o que a gente já viu, a possibilidade, né, do STF fazer com relação ao nosso campo, eu queria que você comentasse também um pouco sobre o processo de cassação, né, do pessoal.
Então, você vê, né? É, o, o negócio da justiça que eu estava falando, né? Não é o Bolsonaro. Porque o que o pessoal tem a ver com o Bolsonaro? Vamos dizer que ele participou de golpe de Estado também? Aí tem o processo de cassação que é totalmente ilegal. Um dos juízes do TSE pediu a cassação do PCO por não prestação de contas. Mas acontece que as contas foram prestadas. Aí, né, nessa altura, a pessoa que está ouvindo a conversa aqui fala, mas como, né? Como é possível que você está sendo cassado por não prestação de contas se as contas foram prestadas? É que o TSE inventou aí uma espécie de uma novidade jurídica, que é o seguinte: ele pode determinar que, apesar de você ter prestado contas, as contas não foram prestadas. Que é uma loucura, vamos falar que é verdade. Tá? Aí, numa parte do processo, tem o seguinte: nós pedimos, né? Aí eles falam, numa outra situação, eles falaram o seguinte: que para que as contas sejam consideradas prestadas, teria que pagar a multa. Aí nós falamos, tudo bem, então vamos atuar com essa multa de acordo com a lei de anistia que foi aprovada no Congresso Nacional. Tá certo? Aí falaram que não, porque a lei, segundo eles, não foi regulamentada. Não foi regulamentada, não foi. Falta alguma tecnicalidade. Mas a lei foi aprovada. Então você vai caçar um partido político porque você não quer dar a ele o direito de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Né? Você vê a notícia, é como se a gente estivesse sendo acusado, por exemplo, de tráfico de entorpecentes porque vendeu aí uma quantidade de maconha. Mas o Congresso Nacional aprovou a lei que maconha não é entorpecente mais, é legal. Aí o cidadão fala, mas a lei não foi ainda, né, sei lá o que, regulamentado o que for. Como assim? Já não é crime, pô. O Congresso já aprovou esse tipo de coisa. Então, eles passam por cima da decisão do Congresso Nacional com a maior cara de pau. Né? E tudo isso para caçar o PCO. O PCO tem, acho que, 3 pedidos de cassação. Um deles feito pelos sionistas, que querem caçar o PCO por ser racista. Porque nós condenamos o que está acontecendo na Palestina. Nós tomamos o lado dos palestinos. É óbvio que é uma perseguição política isso. Né? Aí o pessoal fala, não, nós temos que apoiar os desmandos do STF, que é bom para a democracia. Só se for a democracia deles, que a minha e do meu partido não está sendo contemplada. Nós estamos tendo problema de tudo quanto é lado com essa... Nós temos condenação por difamar o cidadão, que a gente falou que a política dele era nazista. É um caos. Né? Então, se isso daí é a defesa da democracia, precisaria mostrar como é que vai ser essa defesa da democracia, porque eu não vejo. E vai terminar que vai acabar favorecendo o bolsonarismo. O pessoal do PT, eles acham bom isso daí, porque tira o Bolsonaro, eles falam assim, tira o Bolsonaro, o Lula vai ganhar a eleição, apesar da situação em que o governo está. Mas quem disse que a intenção desse pessoal é que o Lula ganhe a eleição? Quem disse que a intenção não é tirar o Bolsonaro, tornar o Lula uma figura totalmente dispensável, porque o grande mérito do Lula seria ele derrotar o Bolsonaro. Aí tira o Lula da jogada também e elege aí um Tarcísio de Freitas, outra figura parecida. Quem disse que não é essa jogada? Então, pessoal, é muito estranho. É muito estranho, muito sem noção. Né? Agora, a gente analisa aqui e fala e tal. O pessoal não leva minimamente a sério nada. Eles têm uma ideia fixa de que isso daí vai resolver o problema dele.
Perfeito. E com relação a esse processo de cassação, tem possibilidade de vocês entram em recurso? Quer dizer, como é que é o jogo, né, desse... Porque é um processo, essa burocracia que também é bem complicada, né? Nós estamos apresentando defesa, nós estamos conversando com gente no Congresso Nacional, estamos procurando entrar em contato com gente do governo Lula, de todos os... em geral, de todas as facções políticas, né? Estamos tentando conversar para tornar o caso bastante público, né? Agora, você está na mão dos juízes, não tem lei, não tem nada. Você fala que a lei de anistia foi aprovada, o juiz fala que foi aprovada, mas eu acho, eu tenho convicção, sei lá que loucura, porque é assim que funciona a lei no Brasil hoje em dia. Não tem mais lei, né? Eu não sei se você viu, para a gente ver o nível de loucura que está isso aqui, eu não sei se você viu uma coisa escabrosa que aconteceu no Rio de Janeiro, que houve um tiroteio numa delegacia de polícia e a polícia foi lá e destruiu a casa de um traficante. O que é isso? Onde é que nós estamos, gente? Que tipo de... Isso daqui é uma violação dos direitos mais elementares do cidadão. É uma coisa que o regime fascista de Israel faz com os palestinos. É um absolutismo, né? A lei sou eu e acabou, o Estado sou eu e vamos embora, né? E aqui não foi nem o juiz, né? Para você ver que o negócio foi a polícia que decidiu. A polícia agora toma esse tipo de decisão. Demoliu a casa. Não sei onde eles imaginam que existe esse tipo de punição. Ah, mas tudo bem, porque o cidadão era traficante. Tudo bem, nada. Não importa se ele era traficante, se ele era assassino em série, não importa. Não pode destruir a casa de ninguém. Né? Então, nós estamos diante de um grande desafio. Você vai lá, você não sabe o que vai acontecer. Vamos falar que é verdade. Pode acontecer qualquer coisa. Nós estamos contando em fazer uma pressão política grande, né, para que o TSE não cometa essa barbaridade. E você veja só uma coisa. O último partido político que foi cassado no Brasil foi o PCB, em 47, se não me engano, 47 ou 48. Depois o AI-5 dissolveu os partidos todos, né? Mas fora essas duas situações, isso não acontece no Brasil. E quando acontece a cassação de um partido político, é uma arbitrariedade, é um ato ditatorial. Né? E não pode ser. Né? Não pode ser. Com certeza. Perfeito. Eu vou trazer aqui agora uns comentários agradecendo os superchats. O Nelson Henrique, boa tarde. Rui, para o trabalhador é mais vantajoso o Lula brigar com a Globo ou ficar com a Haddad? Eu acho que o Haddad ele já mostrou que veio. Né? Veja só, né? A famosa pesquisa da Folha, sobre a qual muita gente aí não fala. Se já quiser entrar, já pode. Né? Já vamos entrar nesse tema, a famosa pesquisa da Folha. O Haddad fez o Lula perder 20%, aprovação de 20% do eleitorado dele, Lula. Lula teve 60 e poucos milhões de votos, 20% são 12 milhões. Ele atirou, na verdade, com a política econômica dele, ele mandou um torpedo no navio do PT. Arrombou o casco do navio. Isso daí não serve como advertência para a cúpula petista. Né? Eu não sei o que mais. Não sei se precisa cair uma bomba atômica em Brasília. O que precisa acontecer? Porque... E todo mundo fica falando, não, precisamos defender o Haddad e tal. Eu vi uma matéria, não sei se foi no 247, do Alberto Cantalice, que ele falava o seguinte: está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, a economia está indo bem, e vai dar tudo certo. Não sei, ele vive no Brasil, ele mora aqui no Brasil, nessa
essa terra ensolarada, cheia de praias e tal, ou ele está em outro hemisfério? Porque eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Não, assim, eu acho que a grande questão e a dificuldade para a gente é o quanto o golpe de 2016 foi eficaz em alguns setores. Algumas bases ali deram certo. A economia, porque eles conseguiram taxar essa questão da responsabilidade fiscal, né, da austeridade fiscal. A questão da educação que foi para o saco também, né, Rui? Porque agora, né, é escola militarizada e um monte de absurdo dentro do processo educacional a partir da reforma do ensino médio. Então, a gente percebe que a gente consegue olhar para trás e falar assim, nossa, né, como isso a gente não consegue nem debater, a gente não consegue nem voltar para uma pauta. Rio Grande do Sul passou por isso, e acho que a questão da austeridade fiscal foi o ponto central do Rio Grande do Sul sofrer demais por conta daquelas enchentes, mas não é uma pauta que volta para o Congresso de jeito nenhum, né? Não, teria que ter uma pressão popular em torno disso. O problema aqui que está colocado para o governo Lula é o seguinte: na tentativa de administrar uma dívida pública gigantesca, ele está sacrificando o seu próprio governo. Né? Isso é simples assim. O próprio Haddad, eu acho que eu vi uma matéria hoje no Poder 360. O Haddad falou o seguinte, que 10% da dívida pública foram criados por uma decisão no governo Temer de isentar um monte de gente de imposto. 10%. Né? Então, quer dizer, o Brasil inteiro tem que pagar uma dívida, porque todo mundo tem que pagar essa dívida. Esses impostos altíssimos é para pagar essa porcaria dessa dívida. Quando um governo é capaz de, com uma medida, com uma canetada, aumentar 10% nessa dívida. Né? Agora, o governo Lula, ele quando entrou, ele não quis desafiar o teto de gastos do Temer, ele não quis denunciar a dívida pública, porque segundo as teorias do PT é o seguinte, se você faz isso daí, os banqueiros vão ficar nervosos, aí a bolsa cai, o dólar sobe, a inflação aumenta, não sei o quê. Então, para não deixar os banqueiros nervosos, você tem que se matar para pagar a dívida pública. Né? É uma loucura isso. É uma verdadeira loucura. O pessoal não tem ideia do tamanho do problema que é isso. Agora, o PT não faz apelo popular, não fala para a população. Veja, meu caro, o problema aqui é que nós temos que pagar essa dívida para os banqueiros nacionais e internacionais. Pelo menos colocar aqui para conta, né, Rui? Apontar, né, quem é o responsável. Isso, no mínimo apontar quem é o responsável. Não. Eles atuam como se tivesse tudo absolutamente normal. Aí o que acontece? No afã de pagar a dívida pública, também tem um problema para pagar essa dívida. Né? Uma coisa que a crise atual está colocando em evidência. Você não pode, porque a pressão política não vai deixar, tirar dinheiro dos ricos. Eles só permitem que você tire dinheiro do pobre. Né? Qual que é a solução para a dívida pública? Atacar a aposentadoria, atacar o benefício, atacar a saúde, atacar a educação. Se você falar, vou tirar dinheiro dos milionários, os bancos também vão ficar nervosos, o dólar sobe, a bolsa cai, então você não pode fazer nada. É um jogo no qual você está como um rato no meio de uma ratoeira. Você não tem para onde correr, você não tem para onde escapar. E o governo PT decidiu jogar esse jogo porque eles falam assim, nós somos mais malandros do que os bancos e tal, que tem... Os bancos, eles têm o quê? 500 anos de malandragem em torturar as pessoas aí, né? Desde o fim da Idade Média até hoje, eles vêm torturando as pessoas com esses truques. Eles vão dar o golpe nos bancos. Não vão. Né? É um negócio assim como se fosse uma prensa que está prensando o governo do PT e eles estão falando que está tudo em ordem. Não e a imprensa tradicional, Rui, fazendo o papel de fiscal, porque ela faz esse papel de fiscal para o mercado financeiro, né? Fica ali de olho e usa termos que
obviamente, né, muito bem colocado ali, para colocar a irresponsabilidade nas mãos de Lula. É como se a responsabilidade fiscal não fosse cumprida. Então, é um jogo sujo e que não chega, e realmente eu acho muito difícil a gente ver uma saída. Só que isso foi uma demanda do golpe de 2016 e a gente não sai mesmo. E com esse Congresso, né, como eu disse, agora, tem que ter muita pressão mesmo. Né? É papel da esquerda alertar a população. Pode falar, o povo não é consciente. Mas como é que vai ser consciente se até a esquerda está ocultando o que está acontecendo no país? O povo precisaria ser, sei lá, composto de gênios políticos para descobrir as coisas sem que ninguém vá lá falar. Vem o presidente da República, o ministro da Economia, e fala, não, nós precisamos aqui, papapá. Não, é uma coisa que não tem saída. E veja só o estrago, né? O negócio... O pessoal pensa assim, o negócio do Pix foi um problema localizado. Não, não é verdade. Aqui nós temos que levar em consideração várias coisas. Queria até explicar isso aqui, porque me parece muito importante. Primeiro, eles não levaram em consideração que o governo é fraco. Esse governo nasceu fraco e foi ficando cada vez mais fraco. Então, governo fraco é um governo vulnerável a todo tipo de ataque. Segundo, não foi só a questão do PIX, foi toda a política econômica. Né? Quer dizer, eles começaram com um arcabouço fiscal, né? Se adaptando ao arcabouço fiscal, fazendo medidas ali para tentar flexibilizar um pouquinho o arcabouço fiscal, e acabaram tirando dinheiro dos pobres. E a hora que mexeram com o PIX, governo fraco. E um conjunto de medidas impopulares, o negócio explodiu. Eles não estão levando, ninguém está levando em consideração. Eu tenho visto o debate. Tem o debate em torno da carta do Cacai, né? O pessoal não quer discutir o problema, não quer crítica. Você tem que falar que está tudo muito bem, mas veja, como é que você vai falar que está tudo muito bem se está batendo na nossa cara que o negócio está dando errado? Então, quer dizer, o governo ele foi indo, ele já era fraco, né? Ele adotou uma política impopular. Aí o PIX foi aquela faísca que bota fogo no tanque de gasolina. Botou fogo. O desastre é enorme. Também ninguém faz uma avaliação desse desastre. O que a direção do PT fala é o seguinte: a economia vai entrar no eixo, porque nós estamos trabalhando para o ajuste fiscal. Quem disse que isso daí vai levar a economia a entrar no eixo? As coisas vão melhorar, papapá, papapá. Depois o governo Lula foi pego no contrapé pelo aumento da comida. Né? Eu tive muito essa discussão com a Tuxa. A Tuxa falou, não, a inflação está controlada. Eu falei, não está, Tuxa. Você vai no supermercado, os preços são altíssimos. E em cima dos preços já altíssimos, deu um pique de inflação enorme. Naquilo que afeta cada um dos brasileiros da classe social mais baixa até a classe social mais alta, de norte a sul do país, de leste a oeste. Todo mundo, 200 milhões. A comida. Isso sem falar em outros preços altíssimos, aluguel, etc. Então, o pessoal vive assim num mundo de... Eu não sei, acho que eles fazem conta lá num quadro negro, em Brasília, e aí falam, olha que legal, tal, essa conta. Tem que sair na rua, tem que conversar com o povo. Eu acho que a comunicação peca aí mesmo, né, Rui? Porque falar com o povo, explicar o que acontece dentro dessa relação, né, da economia e explicar essa inflação no preço dos alimentos, nesse momento é crucial, porque senão é o ponto central ali, né, e mudar de alguma maneira, né? Porque é o ponto central para você vencer ou não 2026 está na classe trabalhadora que sente no mercado no final do mês. Então, mas você vai explicar Pois é.
Não, mas veja só uma coisa, André. O que a gente teria que explicar? Que o preço está alto. Tá alto. O bolso do pessoal está pagando. O governo não tem, ele teria que agir. Ele teria que entrar no mínimo, né, uma medida ultra moderada. Colocar um estoque regulador e fazer o preço baixar. Pois é, e a Conab? O que no final das contas, porque a Conab tinha esse papel, né, de fazer esse regulador, não é? Sim, foram desmantelando tudo, que é o chamado livre mercado, que é essa maravilha que nós estamos vendo, né? O livre mercado é assim, se um determinado produto ele escassear aí por algum motivo, ou a especulação, né? Porque não vamos acreditar que não tem especulação por detrás desses preços altíssimos que estão aparecendo na comida. Claro que tem. Se escassear ou tiver especulação, o livre mercado faz a banana subir e ficar mais cara do que uma barra de ouro. É isso que os adeptos do livre mercado nunca explicaram para ninguém, né? Que funciona assim. Então, a coisa é um desastre total. O governo teria que agir. À medida de que, por exemplo, o café, o preço do café está nas alturas. Uhum. Teria que comprar aí um estoque de café, colocar no mercado e fazer o preço baixar, no mínimo. É uma coisa ultramoderada, não é uma proposta revolucionária. Né? Uma proposta revolucionária seria diferente disso. Seria estatizar a empresa. Então. Agora, o governo não faz nada. Vai explicar o quê? Está alto mesmo. Está alto, ninguém vai aguentar isso. Daí. Aí o que eles falaram é o seguinte: o preço vai cair até junho. Vai cair? Pode ser. Pode não ser. Até agora o governo não acertou em nenhum prognóstico. Eles falaram assim: 2023 era o ano do ajuste. 2024 eles iam colher os resultados. Não colheram nada. Daí falaram: 2025 nós vamos colher os resultados. Bom, 2025 o relógio já está andando. E o resultado é ultra negativo. Precisaria ter uma política diferente. O governo Lula foi pego na engrenagem aí do mercado financeiro, imperialismo, né, o nome verdadeiro disso, e ele não está conseguindo sair. Ele está sendo prensado aí dentro dessa engrenagem. É como você falou, daí ele faz qualquer coisinha, vem a imprensa da USAID e fala que ele é maluco, que ele vai levar a economia para o buraco. É um problema. É exatamente esse o jogo que eles fazem, né? A partir do momento que eles colocaram essa austeridade fiscal, que, na verdade, ela só serve para os governos de esquerda, como a autonomia do Banco Central só servia para, não é, né? Exatamente, porque o governo Temer e o governo Bolsonaro aumentaram os gastos. E ninguém chiava. Agora, o Lula que tem que ser, né, o homem da austeridade fiscal. É uma coisa de louco. Não tem sentido isso. Depois tem outra coisa. Deslavado, né? Eles defendem isso de uma maneira deslavada, é incrível. A resistência brasileira falando, se a gente ouviu falar que o agronegócio destruiu os alimentos, obviamente, por conta disso que a gente está falando sobre isso também. Ele falou que viu um vídeo do tomate. Gente, eu vi também uns vídeos deles, né, jogando todos os alimentos, enfim, tem de um tudo, né, na internet. Mas a gente está indo para a parte final e eu queria trazer o Trump, né, tarifas, cortes, né, de USAID, de Pentágono, a proposta de redução do orçamento militar, e depois ainda a gente tem que tratar da relação guerra da Ucrânia. Então, agora vamos para a pauta internacional. É com você, Rui. Deixa eu falar só mais uma coisinha sobre esse problema econômico. Aí o que acontece? O governo quer explorar o petróleo da margem equatorial. Esse é um dinheiro enorme que entraria, apesar da Petrobras ser uma empresa praticamente privatizada, mesmo assim entraria um dinheiro enorme para o governo. Aí começa uma campanha de que não pode explorar o petróleo da margem, porque está sobrando dinheiro aqui, né? O povo está nadando em dinheiro, o povo brasileiro. E parece que o Brasil foi incumbido pelo mundo inteiro não, pelos países imperialistas, de salvar o planeta do apocalipse que vai acontecer daqui a um mês com o aquecimento global.
Mas aí é que está, não, Rui? Parafraseando o que você disse agora há pouco, que a direita pode fazer, a direita pode fechar um negócio com uma petrolífera estrangeira e colocar ali que eles não vão reclamar, muitíssimo pelo contrário, que não pode ser Petrobras e o governo Lula, né? Vão falar alguma coisinha e tal, né? Não. Bom, e o governo, logicamente, tem uma posição muito bem organizada, né? Não é que o Bolsonaro foi indiciado, não quer dizer que a oposição acabou. A oposição é grande. Bom, é isso, a gente deixa isso daí como advertência. A gente falou que ia acontecer um negócio desse, né? Aí o pessoal fala que você é contra o governo Lula, coisa que a gente nunca foi contra o governo assim, em geral. Contra determinadas coisas, sim. É um problema. Mas vamos para a parte para a pauta internacional, exato. Vamos para Trump. Então, agora, primeiro, comentar essa questão mesmo dos cortes, né, da USAID, Pentágono, redução do orçamento militar. É contigo. Bom, se eu não fosse pouco otimista em relação ao futuro dessas medidas aí, eu estaria dando uma festa. Né? Fechou a USAID, cortaram as verbas do NED, que é uma fachada da CIA. E o Trump falou que ele quer fazer um pacto para diminuir em 50% o orçamento militar dos Estados Unidos. Você imaginou uma coisa dessa? Se não fosse o mundo que a gente viu, eu falo assim, está acontecendo algum milagre aqui, né? Aí o Trump foi lá e acabou com a guerra na Ucrânia. Acabou, não tem. Os europeus talvez tentem manter isso daí, mas eles mesmos já falaram. Sem os Estados Unidos, eles não são um páreo para os russos. E o Trump ainda, né? Ele teve a capacidade de falar o seguinte: bom, Zelensky, agora você tem que pagar a dívida do dinheiro que foi mandado para você. Mandaram 500 bilhões de dólares para a Ucrânia. O imperialismo mandou 500 bilhões de dólares, sendo que nos Estados Unidos tem gente morando na rua. Depois o pessoal fala que a Ucrânia não é uma operação dos Estados Unidos contra a Rússia. 500 bilhões. Olha o tamanho da coisa. É o Trump que ele não tem amor a ninguém, né? Em certos momentos isso é bom. Falou, ó, agora você não vou mandar mais dinheiro, vocês têm que pagar. E cortou o tubo. E ainda falou que o Zelensky é ditador porque não foi eleito, que ninguém teve coragem de falar antes, né? Ditador é só o Maduro, que foi eleito, teve eleição. O Zelensky, que não teve eleição, é um democrata. Eu acho que, né, não há como não falar que isso daí é uma coisa positiva, né? Olha, se a gente lembrar do passado da USAID aqui no Brasil, né, Rui? Nossa, é uma coisa medonha, horrível. É uma organização criminosa da pior espécie. Né? Isso que a direita norte-americana falou, que é um ninho de cobras, é uma organização, é o crime organizado, é a mais pura verdade. É uma organização criminosa. É um braço do imperialismo para organizar a deposição de governos que foram eleitos pelo povo. Esses governos podem ser bons ou ruins, não tem importância. Desde que eles afetem os interesses do imperialismo, eles vão lá e derrubam. Né? E derrubaram um monte de gente. Né? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha o USAID ainda, mas é o mesmo processo. Né? Eles deram um golpe de Estado em mais de 70 países. Olha só o tamanho da coisa. O Trump é difícil que ele vai, né? Mas que o que ele está fazendo agora é uma coisa positiva para a luta dos povos do mundo inteiro, não tenho dúvida. Perfeito. Né? E se a gente vê, por exemplo, o que foi até interviram na educação, porque aquele MEC USAID, lembra? Aquilo ali era, nossa, horroroso. Né? Aquilo ali acabou com o ensino, com a estrutura educacional, né? Durante a ditadura militar. Né? É incrível. O movimento estudantil que contribuiu para derrubar a ditadura, eu fiz parte desse movimento estudantil,
fazia uma denúncia sistemática do acordo do McIntyre, que foi extremamente prejudicial para o país, né? Extremamente prejudicial. Ele praticamente, o acordo do McIntyre visava acabar a universidade brasileira, ao diminuir muito, como instituição de pesquisa tecnológica, né? Uma coisa horrenda. A destruição por dentro, não é? Porque isso acabou com a estrutura de ensino, a formação de professores. A gente perdeu ali as disciplinas, as matérias, e virou tudo estudos sociais, as de humanas. Não é? E com essa visão, né? O que vai virar daqui a 30 anos? Eles sabiam exatamente o que eles queriam colocar e impor aqui uma sociedade né, que a perspectiva educacional fosse limitada. É incrível a forma destruidora, né? Eles queriam o Brasil como formador de mão de obra, não como formador de pesquisadores, de cientistas, de eruditos, mas de mão de obra para as empresas multinacionais. E era isso, né? Transformar a universidade numa espécie de curso técnico, que hoje, em grande medida, é assim. Né? Em grande medida é assim. Você vai, por exemplo, na Faculdade de Letras da USP, o curso maior, que é, logicamente, de português, né? Tem que ser, é um curso técnico. A função desse curso é formar professores para o ensino médio. Essa não é a função da universidade. Né? Se fosse... Diminuiu também, e chegou até na pesquisa, né, Rui? Porque, de uma certa maneira, interferiu na produção de mestrado. Se você pegasse o de mestrado, né, na década de 80 era uma coisa, hoje é um TCC, né, pensando assim, e sofre essa diferença. Tiraram, né, a qualidade do ensino universitário brasileiro. Exatamente. Rui, para a gente continuar, e aí sim, para a gente fechar, que é a última parte também da nossa conversa, o Trump, entre negociações, a gente já tinha falado, né, sobre essa questão da guerra da Ucrânia, mas esse boato do Zelensky fugir para Paris, hein? Ele fugir é uma coisa, ele consegue ficar? Essa é a questão, né? O Trump pressionou, né? A Ucrânia falou que tem que ter eleições. O Zelensky, pelo que eu vi aí, ele teria 4% de aprovação. Quer dizer, se tiver eleições, ele vai perder se ele concorrer e corre um sério risco de ser preso também. Né? Porque o que ele fez com o país dele, pouca gente que fez um estrago tão grande, né? E foi ele que fez. Né? A Ucrânia teria perdido aí 500 mil soldados. Tem gente que fala em 1 milhão de soldados. É uma destruição inacreditável. E não é culpa dos russos. Tá? Ele jogou esse pessoal como carne de canhão lá para ser completamente esmagado pela artilharia russa. O próprio Putin falou, não sei o que esse pessoal pensa. Eles mandam o pessoal contra a nossa artilharia como se fosse uma coisa de gente louca. Ele foi apoiado aí e ele incorporou no próprio Estado ucraniano os grupos nazistas que havia lá. E quando a gente fala grupo nazista, nós estamos falando de nazista mesmo, daquele nazista da época do Hitler. Quer dizer, do pessoal que vem daquele massacre monstruoso da população ucraniana na época da invasão nazista da Ucrânia. Mataram milhões de pessoas. Né? Esses grupos aí, eles eram grupos auxiliares da SS, eles saíam por aí matando gente, e não só judeus. Né? Perfeito. Olha, tem gente discordando. Não, eu acho que o que foi colocado aqui, gente, é a formação acadêmica que, de alguma maneira, ela sofreu, sim, uma modificação e curricular da forma como você tinha uma formação dentro da estrutura acadêmica, que a gente formava pensando, e obviamente, era sempre pensando no bacharelado e para a continuidade, né, do ensino acadêmico, e hoje essa relação da formação para
a licenciatura e, enfim, mas está aberta a discussão. Graziela, então, aqui que ela estudou na USP e falou que você está errado, né? Que o curso é extremamente crítico e forma seres pensantes. Eu posso falar uma coisa? Por favor. Contar um caos. Anos atrás, eu não sei direito que loucura que me deu, eu estudei na Letras da USP, né? Eu fazia português, latim e grego. Mas eu acabei abandonando por causa da atividade política, não consegui compatibilizar. Eu só me formei em jornalismo na Casper Libero, outra faculdade, né? Eu fazia as duas ao mesmo tempo. Aí, tempo depois, eu falei, eu vou voltar lá. Me deu a ideia louca de voltar lá para fazer o curso de latim e grego que eu não tinha feito. Aí, prestei o vestibular, passei e assisti uma aula. Né? Aí, na aula, parece que era uma aula de introdução dos estudos literários. Né? Aí a professora chegou e falou assim, quem aqui pode citar algum poeta que leu? Eu falei, eu não sei, acho que eu voltei para o ensino médio, acho que eu voltei para o ensino do elementar. Né? Estão perguntando para as crianças, meninos e meninas, crianças, vocês já leram alguma poesia na vida? Sinceramente, terminou essa aula, eu falei, não, eu não sei o que me deu na cabeça, eu estou louco de voltar a estudar nesse negócio aqui. Agora, tudo bem, né? Ela falou, forma seres pensantes. Tem professores bons, lógico, sempre tem. O professor não é o culpado dessa loucura. Sem dúvida. Na Letras da USP, inclusive, eles introduziram lá um negócio que dura 1 ano, que é uma espécie de curso geral para o pessoal, que é outra degradação do ensino lá. Né? O curso não tem nada a ver com o que era antigamente. É essa análise que a gente estava colocando, acho que esse é o ponto. Eu sou educadora, o Marcelo Bruno aqui falando, professora Andréa, obrigada. Porque é isso, a gente sabe que mudou, infelizmente mudou, a gente pode fazer uma crítica que não foi para melhor, teve alguém que colocou aqui mais cedo também no chat, que quase 80% das licenciaturas hoje são EAD. Aí, Rui, é de doer, entendeu? É triste. Outra coisa que eu queria acrescentar também é um caso pessoal. Eu estudei na Inglaterra, né? Num dado momento, a gente sempre tem essas ideias que nunca vão dar em lugar nenhum, né? Como essa, por exemplo, de voltar a estudar na Faculdade de Letras. Aí eu conversei com um professor meu de literatura inglesa e falei, eu gostaria de fazer literatura inglesa na Universidade de Cambridge. Né? Eu sempre gostei, eu gostava muito eu gosto até hoje muito da literatura inglesa. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você precisa prestar um exame, que seria um exame de conclusão do curso secundário, né? Mas você vai prestar esse exame agora só para ver como é, porque você não está preparado para passar. Aí eu fui prestar o exame do curso secundário, hein? Compara isso com o que eu falei da Universidade de Letras da USP. Aí veio o exame durava coisa de 30 horas, mais ou menos. 3 dias, assim, 10 horas por dia, uma coisa muito doida. E as perguntas eram todas perguntas de análise literária, bastante complexa. Aí eu entendi por que ele falou que eu não ia conseguir passar, precisava estar muito mais bem preparado. Esse era o curso secundário, né, universitário. Né? Então, por exemplo, lá você tinha que responder lá sobre uma parte sobre Shakespeare, outra parte sobre o escritor medieval Chaucer, e você tinha você tinha que escolher 3 livros que eles iam fazer perguntas sobre uma boa. Eu li os livros, logicamente, mas a maioria das perguntas era difícil de responder pelo nível de preparo, de estudo, né, que eu tinha tido. Aí na letras, então, crianças, quem que conhece algum poeta? Não. Esse aí não é ensino, vai me desculpar, mas não é ensino superior.
Não é culpa do professor, não estou culpando Não o é, professor. não é, exatamente, não é. E, aliás, a gente tem que levar em consideração a forma como o governo do Estado de São Paulo, os governos, né, não só do Estado de São Paulo, a gente está falando da USP, mas, assim, no geral, tem feito uma força, desde a redemocratização, para acabar com o ensino Né? universitário gratuito. Né? É Desde, uma ó, né? degradação total, Foi total. a primeira pauta, né, Rui, pós-redemocratização, já que eles não conseguiram durante a ditadura, não é? Era uma delas, era realmente acabar com a educação. Isso que você Tanto falou que é a mais pura realidade. Em vez de usar a tecnologia para melhorar o ensino, estão é, usando a tecnologia para piorar o ensino, para economizar verba com professor, etc. E tal. não, O o Wellington colocou aqui a questão de IDEB, né? Essas notas são assustadoras, porque é uma fábrica de tudo que não vai dar certo, tudo que não vai dar certo. Porque, mais uma vez, é o mercado financeiro por trás de uma determinação de que tipo de educação tem que cair no até colo. no governo Lula, todo mundo fala que a maior influência no Ministério da Educação é o João Paulo Lema. Pois é. Isso é um problema. Infelizmente, é um dos grandes problemas que eu considero ali, que é essa questão da educação não ter mudado e a gente não ter conseguido colocar para baixo a reforma do ensino médio e de alguma maneira, essa presença, né, da Fundação Lehman, né, na perspectiva educacional, porque E o interfere, Brasil, né? André, o Brasil é um país cujo nível cultural geral da população é muito baixo. Né? A população é muito pobre. A população brasileira é muito pobre. Então, o nível é muito baixo. Para você fazer o país evoluir, você precisaria de um investimento gigantesco educacional. E a educação ela só vai para baixo. É só crise. Você falou escola militar, privatização da administração das escolas públicas. Enquanto a gente não conseguir derrotar a política do imperialismo, a política neoliberal, o país vai afundando. Está como a cidade de Veneza, assim, entendeu? Só que está afundando bem mais rápido do que a cidade de Veneza. Rui, a gente tem aqui, vou passar agora a ler aqui nossos comentários que eu não tinha lido ainda, então vamos lá. O Gaspar agradecendo seu superchat, ele falou que está cansado do negacionismo, do negacionista desde climático até o político, que nazi e fascismo tomam como fonte. Christian Rock Classics. Hoje, se você questionar qualquer coisa, é negacionismo. Se você falar mal de alguém do judiciário, é ataque à democracia. Só temos direito de ser gado. Acho que é gado, né, que ele quis dizer, porque ficou um S ali no meio. O Molon Criolo, o STF e o Judiciário possuem copyright do golpe de Estado e a manipulação da Constituição. Bolsonaro é como brigadeiro do lado de um bolo de casamento, né? Muito bem. Agradecendo também seu superchat, o Christian Rock também comentou que o governo não faz nada contra os bancos, pois isso seria negacionismo econômico. É a corda no pescoço, né, Rui? Mas eu gostei do... Deve ser. Acho que se você falar contra a alta de juros, a dívida pública é negacionismo econômico. Deve ser, deve aparecer em algum lugar isso. Olha, nessa hora eu só vi o riso aqui da Maria da Conceição Tavares, né, gritando que negacionismo. Eu adorei. Muito bem. O Malu criou, Rui, se a esquerda combater o judiciário como combatem Bolsonaro, o Brasil teria mais chances de evoluir? Com certeza, não tem a menor dúvida. O judiciário, em todos os países do mundo, é o poder mais conservador, mais reacionário, mais direitista que existe. Todos os países do mundo. É da natureza do sistema. No Brasil, ele foi escolhido como bastião da democracia. Você imagina como é que nós estamos? Não. O bastião da democracia, se alguma instituição pode cumprir esse papel, é o Congresso Nacional, que é eleito pelo povo. São 600 pessoas eleitas pelo povo. É pouca gente, o sistema eleitoral brasileiro é autoritário, deforma muito a vontade popular, é corrupto, porque para fazer uma eleição você precisa de muito dinheiro, isso já é um sinal de corrupção do sistema. Mas judiciário é um entrave. Se é. Olha, deixa eu agradecer também aqui o José Mentor Melo. O café subiu no mundo inteiro. O Rui acha
que tudo se resolve uma varinha de condão? Eu acho que não foi isso. Resiliência brasileira. Vocês ouviram falar que o agronegócio destruiu alimentos, isso eu já tinha lido, né, para segurar e aumentar os preços. André, sobre o café. Eu não falei que a alta do café é culpa do governo. Não, precisa prestar atenção na conversa. Não é culpa dele. Mas o fato é que está alto. Está alto. O governo teria que agir. O preço subiu no mundo inteiro. Veja, haverá maneiras de você controlar o preço. O governo tem que fazer alguma coisa. O que o governo fez é o seguinte: espera que em junho tudo vai se resolver. Não sei porquê, também não explicaram como é que vai se resolver. É isso. O governo tem mecanismos para impedir alta abusiva de preços. Perfeito, perfeito. E a Irani Amorim, eu sou da periferia aqui de BH, com helicópteros às 6 da manhã na cabeça, e te falo, tá difícil defender o Lula, só Rui fala a verdade. Graziela, eu já li seu comentário. Rui, agradeço muito aqui, não só você, mas todas as pessoas que estão aqui. Lembrando, gente, muita gente aqui falando, olha, que gosta do Léo ou gosta de mim. O programa é do Léo, o Léo faz entrevista com o Rui, eu faço aqui uma substituição, tento ao máximo aqui fazer, obviamente que não vai ser igual ao Léo, vai ser a minha percepção e obviamente a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. Mas é isso. Semana que vem o Léo está de volta. Os outros, né? Tem que respeitar o trabalho dos outros. Obrigada, viu, Rui? Obrigada a todas as pessoas também. Continue com a nossa programação. Bom final de semana e eu volto hoje, 20 horas, no Boa Noite 247. Então, fiquem conosco e até a próxima, Rui. Tchau, tchau.